Saúdo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Só uma pergunta nesta noite: os adoradores já chegaram? Glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro do médico Lucas e no capítulo de número 8 e alguns versículos, versículo de número 45. Enquanto os irmãos acham, capítulo 8 do médico Lucas, versículo 45, quero estar aqui estendendo a minha gratidão a Deus por esta oportunidade. Primeira vez em poder estar pregando em ar livre. Agradecer diaconisa Michele, diácono Paulinho, Deus abençoe grandemente, ao pastor desta igreja, lindo trabalho, que Deus recompense grandemente. E através desse trabalho, creio eu e no meu Deus, que haverá muitas almas para o reino de Deus. Testemunhos irão ser contados através desse trabalho, projeto Calvário. Se não fosse o Calvário, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Calvário, nós não somos merecedores do amor de Deus. Mas Jesus veio à terra, estendeu os seus braços e disse: Pai, está consumado, paguei aquela conta, hoje não deve mais nada para Satanás. Aleluias. Capítulo 8 do médico Lucas, versículo 45, diz assim a palavra do Senhor: Disse Jesus: quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona e dizem: quem me tocou? Ele disse: alguém me tocou porque percebi que saiu virtude. Tome seu respectivo assento, glorificando o nome do Senhor. Meus queridos, orando a Deus, pedindo uma palavra para o Senhor, veio em minha mente: por que não falar do apóstolo Paulo, o maior missionário, evangelista, o qual teve encontro com Jesus no caminho de Damasco, que teve uma vida transformada. Mas orando ao Senhor, Jesus, ele não quer que eu fale sobre o apóstolo Paulo, mas sim sobre esta passagem, o qual o Senhor colocou no meu coração, que fala sobre curas e milagres. Então, se Jesus colocou esta palavra no meu coração, eu creio que alguém que entrou enfermo aqui neste local, creio eu que Deus vai curar você de toda a enfermidade. Não sei a maneira que você se encontra nesta noite, você que me ouve nesta noite, eu não sei a maneira que você se encontra, mas Jesus tem uma palavra para o seu coração. Só basta você crer e dizer: Jesus pode entrar, Jesus faça morada, Espírito Santo habita em mim. Alguns versículos anteriores, nós olhando esta passagem, nós vamos ver que um pai, ele sai desesperado da sua casa e vai de encontro com Jesus. Quem era esse homem? Era Jairo. O que ele fazia? Ele era governante da sinagoga. O que um governante faz? Ele passava o dia todo orando e estudando a Bíblia. Ele era alguém muito importante naquela região. Assim como nossos pastores que estão nas nossas igrejas hoje, uma pessoa exemplar, nós possamos chegar e conversar com ele, pedir uma orientação. Então Jairo, ele era esta pessoa principais da sinagoga. Ele era o governante da sinagoga. Só que chegou a enfermidade na sua casa. A sua filha tinha aproximadamente 12 anos de idade e estava passando por uma enfermidade muito grande. Então a única solução que ele teve foi ir atrás de Jesus. Uma coisa eu digo para você nesta noite: não precisa você ter título, não adianta você ser o tal, se você não tiver Jesus na sua vida. Aleluia. Eita glória! Eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo, mas se você não tiver um encontro com Jesus, o milagre não acontece. Então já ele sai da sua casa, e a minha Bíblia fala que ele se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Mestre, Jesus, vai até a minha casa, que eu tenho uma filha de 12 anos que está à beira da morte. A Bíblia não fala que ela morreu, ela fala que estava à beira da morte.
ele chega e se prostra diante dos pés de Jesus, implorando para ele entrar na sua casa. E nesta noite você saiu da sua casa, veio até aqui implorar Jesus: Jesus, entra com providência no meu lar. Pai, salva o meu marido. Deus, entra com providência na vida do meu filho, no mundo das drogas. Pai, eu quero que você entre na minha casa hoje. Você veio buscar Jesus neste lugar, e eu tenho uma notícia para você: Jesus está caminhando para o seu lar nesta noite, e a vitória vai chegar. Não sei o que você precisa, não sei onde que você se encontra, mas a vitória é certa. Aleluia. Só que Jesus, caminhando em direção à casa de Jairo, vai aparecer esta mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. E ela chegando, a multidão apertava Jesus, e ela não podia tocar em ninguém, porque quando ela estava com aquela enfermidade, ela se tornava uma pessoa impura. Então imagino ela saindo, pedindo licença para as pessoas, para a multidão que apertava Jesus. Ela diz assim: se eu tocar somente na orla do mestre, se eu somente tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Então ela sai correndo, em meio à multidão apertada, ela vai e toca na veste de Jesus. E Jesus para e faz uma pergunta: quem me tocou? Aleluia. Você está tocando em Jesus nessa noite? Aleluia. Toca em Jesus, que vai perguntar: quem me tocou? Aí você mostra a sua identidade de adorador nesta noite. Glória a Deus. A mulher tocou em Jesus, e Jesus pergunta: quem me tocou? Sempre Pedro diz: mestre, a multidão te aperta, te oprime, você pergunta: quem me tocou? Ele diz: olha, alguém me tocou porque eu percebi que de mim saiu virtude. Aleluia. Aleluia. E a mulher, tremendo, ela querendo se escapar daquela ocasião ali, ela sai meio que querendo correr, fugir da presença de Jesus, mas vendo que não tem como escapar da presença de Deus, vendo como não pode se escapar diante dos olhos de Deus, assim como meu amigo, companheiro Felipe disse, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas, e Ele está em todo lugar. Então ele olhou para aquela mulher e disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. A mulher disse: sou eu que te toquei. Ele diz: mulher, aleluia. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, algo muito interessante. Ele pergunta: quem me tocou? A mulher diz: eu te toquei. Mas só que logo após Jesus diz: filha, a tua fé te curou. Aleluia. Glória Imediatamente ela passou a ser filha de Jesus. Então Jesus, além de te dar um milagre, Ele te toma pela mão e diz: filho, eu estou contigo. O milagre está chegando. O milagre vai acontecer. Aleluia, Jesus. Então, vendo que Jesus perdeu alguns minutos com aquela mulher ali, chega alguém da casa de Jairo e diz: a sua filha morreu, não perturbe mais o mestre. E Jesus conversando com a mulher tocou nas orlas de Jesus e foi curada imediatamente. E muitas vezes você tem medo de tocar em Jesus, e eu venho dizer para você nessa noite: quando você toca em Jesus, não é Jesus que fica sujo, é você que fica Glória a limpo. Deus. Quando você toca em Jesus, não é Jesus que fica drogado, é você que fica liberto. Eita, Aleluia. glória. Então ele toca e sai. Chega alguém e diz: a sua filha morreu, Jairo, não perturbe mais o mestre, não importune mais Jesus. Então Jairo, ele olha e, com o coração angustiado, ele pensa: acabou, não tem mais jeito, minha filha já morreu. E Jesus olha para ele e diz: Jairo, crê somente. Aleluia. Muitas vezes o Senhor te fez uma promessa, que Ele vai salvar pessoas da sua casa, e pessoas se levantam contra você e diz: esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais solução. Mas nesta noite eu venho te dizer: crê somente. Aleluia. Que Jesus ainda está caminhando em direção à sua casa. Jesus ainda vai fazer o milagre. Aleluia, Jesus. E ele começa a caminhar em direção à casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, as pessoas já estavam reunidas para fazer o velório da menina.
Pessoas já estavam chorando. Naquela época, eles pagavam pessoas para chorar em velório. Então, quando Jesus chega, tem uma grande tristeza naquela casa. Aleluias. Eita, mas só que Jesus glória! diz assim: fica comigo aqui, Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Aleluia, Jesus Cristo. E uma coisa eu aprendi, esse modelo de culto que Jesus nos deixa, que quando ele pede para Pedro, Tiago, João ficar com ele, Jesus está dizendo que tem que ter companheirismo, Eita, tem que glória! ter intimidade. Glória a Deus! Segundo, quando ele manda deixar o pai e a mãe da menina, tem que ter família nesse dia de culto. Aleluias. Terceiro lugar, que Jesus nos deixa um exemplo: aonde tem que ter culto, tem que ter problema. Aleluias. Em quarto lugar, tem que ter Jesus. Quando Jesus entra na casa, o milagre acontece. Aleluias, glórias a Deus. Então Jesus, ele olha para Jairo, olha para a mãe de Jairo e olha para a menina e começa a dizer: a menina não morreu, ela apenas está dormindo. E as pessoas olharam para Jesus e começaram a dar risada. Jesus pega em sua mão e diz: Talita cumi, levanta, menina. Ali nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus nos deixa 3 exemplos de ressurreição. A primeira da filha de Jairo, o qual eu estou ministrando esta noite. A segunda é o filho da viúva de Naim, no meio do caminho. A terceiro exemplo que Jesus nos deixa é a ressurreição de Lázaro. Aleluias. O que isso quer dizer? Que quando você pegar a sua cruz e estiver caminhando com Jesus, você vai ver pessoas mortas no meio do caminho, e você vai ser o instrumento de Deus para poder levantar essa pessoa e ressuscitar. Aleluia. Segundo modelo, Jesus nos ensina que quando você chegar em casas, pessoas que estarão mortas, você vai ressuscitar. Aleluias. Terceiro modelo, quando você chegar na frente do túmulo, qual o diabo já disse: esse não tem mais jeito, há 4 dias cheira mal, você vai dizer: Lázaro, venha para fora. Aleluia. Deus maravilhoso. Não importa quantos dias esteja fedendo, mas Jesus vai operar o milagre. Aleluias. E nessa passagem de Lázaro, quando Jesus chega na beira do túmulo, na frente do sepulcro, ele olha para cima e diz: Pai, graças dou por haveres me ouvido. Aleluias. Mas espera aí, Lázaro nem tinha ressuscitado ainda, mas eu já estou glorificando, porque eu sei que a vitória vai chegar, eu sei que a minha bênção está a caminho. Então por isso, antes mesmo de receber, eu vou adorar, porque eu adoro a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele me dá. Aleluia. Você que me ouve nesta noite, amigo, irmãos, vizinhos, saiba que Jesus quer adentrar ao seu lar, Jesus quer fazer morada, Jesus quer ressuscitar sonhos, Jesus quer ressuscitar projeto. Só basta você crer e abrir seu coração nesta noite. Mas Lucas, a minha vida está tão difícil nesta noite. Você não sabe o que eu estou passando. Verdade, eu não sei o que você está passando, mas o Deus que eu sirvo, Ele conhece o íntimo e o profundo do seu coração. Aleluia! Aleluia. Meu pai, a caminho para cá, ele perguntou, estudou a palavra? Falei: pai, hoje a mensagem vai ser revelada. Deus só me deu o texto, e hoje eu vejo o que Deus está fazendo aqui neste meio. Aleluia. Só basta você abrir seu coração nesta noite. Aleluia. Lucas, a luta se levantou contra a minha vida, a luta se levantou contra a minha casa, a tempestade está querendo afundar meu barco. Aleluia. Em Mateus capítulo 6, versículo 45, Jesus vai obrigar os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, para Betsaida, que fazia o contorno para voltar para Cafarnaum. Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Quando a Bíblia fala que Jesus obrigou, é porque seus discípulos não queriam entrar. Então Jesus fala: vão vocês, que eu vou ficar em terra para me despedir da multidão.
Jesus, ele amava aquela multidão, porque a multidão queria eleger Jesus como um rei daquela cidade. Aliás, quem não quer ter Jesus como rei? Aonde falta pão, ele multiplica pão e peixe. Aonde falta vinho, transforma água em vinho. Aleluias. Então glória! Jesus fica em terra e obriga os seus discípulos a atravessar o mar. E quando eles entram no barco e começam a remar, Jesus vai para o monte para orar, porque ele queria ter um tempo a sós com Deus. Ele queria ter um tempo a sós com o Pai, e começa a orar. Perto da quarta vigília da noite, aproximadamente 3 a 4 horas da manhã, os seus discípulos começam a passar por necessidade. Os seus discípulos começam a padecer, porque o vento bate o contrário no barco, a tempestade se levantou, as ondas eram tão fortes que o barco iria afundar. Aleluias. E seus discípulos, a minha Bíblia fala que Jesus estava no monte orando, ele estava vendo seus discípulos em aflições, mas Jesus não estava no barco, Jesus estava no monte. Isso quer dizer o quê? Se você está na prova, Jesus não está no meio dela, mas Jesus está vendo você no meio da prova. Eita glória! Aleluias. Você está no meio da luta, você acha que Jesus não está no meio dela, mas Jesus está te olhando. Então Jesus, vendo seus discípulos afadigar a remar, ele começa a ir de encontro com os discípulos de Jesus. Aleluias. E ele caminhando ao encontro dos discípulos de Jesus, eles olham e vê Jesus caminhando por cima das águas. Eles começam a ficar com medo, dizendo: olha, é um fantasma. Eu imagino eles descendo na polpa do barco. Olha, Jesus não está lá, que nem em Mateus capítulo 8. Jesus não está na polpa do barco, e agora? É um fantasma. Então eles ouvem uma doce voz dizendo: ei, sou eu, não temais. Glória a Deus! Só que Jesus estava caminhando por cima das águas. Glória! Agora uma pergunta: o que estava afrontando os discípulos de Jesus? O que estava causando medo nos discípulos de Jesus? Não eram as ondas, não eram as águas? Em que dimensão chegou a Jesus? Debaixo da sola dos seus pés. Aleluias. Uma palavra para o teu coração nessa noite, dizendo assim, ó: a dificuldade que você está passando, você acha que é grande, mas Jesus está dizendo: eu passo por cima dela para ir de contra com você. Aleluias. Eu caminho por cima das águas para ir de encontro com você, meu filho. Aleluias. Não importa a maneira que você se encontra nesta noite, mas Jesus vai ter um encontro contigo. Jeová vai entrar e com providência nesta noite. Aleluias. Então Pedro olha e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo que está andando por cima das águas, permita-me ir contigo. Ele diz: Pedro, vem. E Pedro começa a caminhar por cima das águas em direção a Jesus. Aleluias. E quando ele começa a caminhar por cima das águas em direção a Jesus, olhando para Jesus, tudo está tranquilo. Mas a Bíblia fala que bateu um vento no rosto de Pedro, e ele desviou seu olhar e começou a afundar e disse: Senhor, me socorre. Aleluias. Aqui nós aprendemos uma coisa: que enquanto você está focado, olhando para Jesus, você não vai afundar. E eu venho te dizer: não desvie o teu olhar, não desvie o teu olhar, não desvie o teu olhar. Continue olhando para Jesus, que é o foco, que você não vai afundar. Aleluia. Então quando Pedro começa a afundar, ele diz: Senhor, me socorre. Aleluia. Jesus estendeu a sua mão e ajudou. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Digno és o Senhor Jesus. Aleluias. Mas Lucas, é muito fácil para você que está aí pregando falar. Mas deixa eu contar um breve testemunho para você nesta noite. Aleluia. Quem me vê ministrando a palavra pensa que eu já cresci num berço evangélico. Aliás, não tem para vender berço evangélico, né? A gente já nasce pecador, mas a graça e a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Então eu aceitei a Jesus aos 14 anos de idade, o qual, melhor, Ele me aceitou como filho. Eu cheguei na igreja, olhei para a igreja, adentrei, sentei no lugarzinho, no cantinho, e a palavra começou a falar comigo desde o início do culto, aos louvores da harpa,
aos hinos avulsos, e quando chega na palavra, parecia que o mensageiro daquela noite conhecia a minha história e falava diretamente para mim. Aleluia! E eu olhei naquela noite o que Jesus queria fazer na minha vida. Então chega o final do culto, o pastor faz o apelo naquela noite, e eu fico no meu banco, não vou à frente. E ele faz uma pergunta para os jovens dali daquela igreja, o qual congrego hoje. Diz assim: quem quer ser cheio e batizado no Espírito Santo? Eita glória! Ali vai alguns jovens e pôde receber o batismo no Espírito Santo. Eu olhei para aquilo e disse, não tinha conhecimento até então, olhei para aquilo e disse: Jesus, o que é isso? É esta alegria que eu quero ter. Mas chega, acaba o culto, eu não tive coragem de ir até a frente. E quando eu saio do meu banco para ir embora, eu não consigo olhar para a porta da igreja. O único lugar que eu consigo olhar é somente para o altar. Aleluia! Então eu chego até o pastor e digo: pastor, eu não aguento mais, eu quero esta alegria, eu quero aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador da minha Glória a vida. Deus! Naquela noite eu aceitei a Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida. Eita glória! Lucas, as coisas melhoraram? Não. Se eu falar que piorou, você acredita? Eu aceitei Jesus, fui para casa, não falei nada para meus pais, que até então não estavam na igreja. No outro dia, foram alguns irmãos da minha casa fazer um momento de oração para me recepcionar na igreja. Meu pai falou com ele mesmo, não disse para mim. Hoje ele me conta que ele disse assim: olha, não dou um mês, já está fora da igreja, porque meus pais não estavam no caminho. E ali a luta começou, a dificuldade começou. E eu orava às madrugadas dizendo: Deus, salva a minha casa, Deus, salva a minha família, Deus, salva o meu pai, salva a minha mãe. Ali foram 8 meses trilhando sozinho, caminhando, até que um dia o líder de adolescente chega e diz: Lucas, você vai pregar. Mas como assim? Eu não sei nada, eu só fazia a segunda leitura, entregava o microfone, era só isso que eu fazia. Falou: não, você vai pregar, Deus colocou no meu coração que você vai ministrar a palavra. E ali eu comecei a buscar o Senhor. E meu pai falou assim para mim: Lucas, o dia que você for pregar, eu quero ser o primeiro a voltar para os caminhos do Senhor. Falei: então tá bom. Aí eu comecei a buscar a Deus, comecei a buscar em oração, a ler a palavra, eu fui meditando, fui buscando. Chegou no dia de pregar, me aprontei, coloquei minha roupa, só tinha um palitozinho, uma calça jeans, a mesma gravata, e para piorar, a sola do meu sapato tinha um furo. No dia de chuva molhava o meu pé por dentro. Quando eu dobrava meu joelho para orar, tinha que colocar um pé em cima do outro para tampar o buraco, porque eu tinha vergonha. Então eu fui para a igreja. Deu 7h30, meu pai não chegou. Deu 8 horas, meu pai não chegou. Peguei o microfone para ministrar, meu pai não tinha chegado. E aquilo me entristeceu meu coração. Mas a palavra que eu levei naquela noite foi Eclesiastes de número 3. Tudo tem seu tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Aleluia. Dia 8 de novembro eu ministrei pela primeira vez. A minha mãe foi me ver. Até então não tinha aceitado Jesus. Só que no dia 25 de novembro, 4h30 da manhã, a minha mãe se levanta com uma dor de cabeça e bate na porta do meu quarto. Lucas, liga para o pastor que eu não aguento mais, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. Ali eu fui ver o resultado das minhas orações. A minha mãe às 4h30 da manhã pediu para mim, implorando, pedindo para me ligar para o pastor, dizendo: eu não aguento mais, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, do lugar aonde eu nunca deveria ter saído. Ela ficava de cabeça para baixo no sofá para ver se o sangue descia na sua cabeça, para ver se ela morria. E uma notícia eu tenho para te dar nesta noite: o Jesus que minha mãe aceitou naquela noite, naquele dia, é o mesmo Jesus que eu prego hoje, que ele curou ela daquela enfermidade que ela tinha. Eita glória! Hoje ela não tem mais nada. Tem dor de cabeça? Tem, até eu tenho, todos nós temos. Mas em vista aquela que ela tinha, eu posso dizer que Jesus curou ela. Aleluia. Glória a Deus! Então,
Minha mãe voltou para a igreja dia 25 de novembro. Só estava eu e ela, meu pai não estava no caminho do Senhor. Mas em dezembro, dia 11 de dezembro, teve uma festa de casais. Meu pai fazia 10 anos que não adentrava aquela igreja. E quando ele adentrou, foi para ficar. Aleluias. Ali começamos a trilhar, eu e meu pai e minha mãe começamos a seguir a Jesus. E hoje eu posso dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Jesus que eu prego nesta noite é o mesmo Jesus que pode salvar a sua casa, é o mesmo Jesus que pode salvar a sua família, pode salvar o seu esposo, pode salvar os seus filhos, pode salvar os seus pais, pode salvar a sua esposa, pode salvar o seu vizinho. A quem merece salvação, Jesus pode salvar. E nesta noite eu venho te dizer que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, Ele batiza e Ele vai levar para o céu, porque Ele nos deixou a promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, voltarei novamente, para que aonde eu estiver, estejai-vos também comigo. Há um lindo céu que nos espera, há uma linda casa que nos espera, meus irmãos. Só basta nós continuar seguindo a Jesus. As dificuldades vêm, as lutas se levantam, mas não desista, porque Cristo é contigo nesta noite. Eita glória! Arabacandará, recebe, arabacandará. É Deus, aleluia. E nesta noite eu encerro a minha mensagem dizendo que Jesus tem o melhor para você. Aleluia. Jesus tem o melhor para nós, porque sua vontade é boa e agradável. Não desista, não desanima, crê somente que a vitória vai chegar. Você que necessita de oração nesta noite, saia do seu lugar, vem até aqui à frente com a permissão do pastor. Eu quero estar orando por você. Não sei a maneira que você adentrou a esta quadra, não sei a forma que você está aqui, mas Jesus sabe de todas as coisas e Ele tem um milagre para a sua vida. Saia do seu lugar, aleluias. Eu oro por enfermidade nesta noite, porque eu recebi uma palavra de Deus dizendo: quando for orar, ore por enfermidade, que os enfermos serão curados. Ora por enfermidade, que toda enfermidade cai por terra. Eu creio nesta noite que o Senhor ungiu a minha mão, ungiu a minha voz para orar por enfermidade nesta noite. Vidas serão curadas, vidas serão restauradas, vidas terão os seus lares nesta noite. Aonde não tinha paz, aonde não tinha alegria, nesta noite o Senhor vai contigo, porque você fez como aquela mulher, saiu da sua casa, tocou em Jesus. Você fez como Jairo, saiu da sua casa e disse: Jesus, entra na minha casa, entra na minha família, toma conta, toma direção, passa lá em casa, Jesus. Aonde está a bagunça, faça morada, Espírito Santo. Jesus quer operar maravilha nesta noite. O segundo convite é: tem alguém para Jesus nesta noite? Alguém quer aceitar Ele como o único suficiente salvador da sua vida? Tem alguém para Jesus nesta noite? Eu vou estar orando. Você que precisa levar um milagre para sua casa, não venha buscar somente o milagre, venha buscar o dono do milagre também, que é Jesus de Nazaré, o qual Ele opera milagre. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele era, Ele é, Ele há de vir para buscar. Aleluias. Alguém para Jesus nessa noite? Se você está aqui à frente, levanta a sua mão, vou estar orando por você. Ninguém para Jesus nessa noite? Glórias a Deus. Posso orar? Está tudo bem com você? Aleluias.